Falar hoje, refletirmos um pouco sobre a inversão de valores que acontece na nossa sociedade. E diante dessa inversão de valores, o que nós precisamos e devemos, como crentes em Cristo, fazer? Que atitude nós, como crentes em Cristo, devemos tomar diante da inversão de valores? Eu creio que os crentes em Cristo, que buscam discernimento na palavra de Deus, têm percebido como realmente está acontecendo, está em curso uma inversão de valores. Até alguns anos atrás, até algum tempo atrás, os valores cristãos ainda tinham alguma influência na nossa cultura. Os valores cristãos ainda tinham alguma influência na moral, na sociedade, na família. Conceitos como honestidade eram preservados. O modelo de família não era questionado, embora muitas vezes as pessoas tinham procedimentos completamente diferentes, mas o modelo de família não era questionado nem combatido. Mas o que nós temos observado é que hoje está em curso essa inversão de valores. Por exemplo, quando eu era criança, pastor, faz tempo, não, peraí, exagera também, né? Mas quando eu era criança, e não era lá em Barbacena, não, né? Tinha um personagem, programa humorístico, que dizia assim: quando eu era criancinha lá em Barbacena, não era lá em Barbacena, não. Quando eu era criança, não faz tanto tempo, se uma criança falasse palavrão, o que acontecia? Os pais... Como é que é? Alguém fez assim, ó, dava cascudo. Os pais chamavam a criança na responsa, né? Chamavam a criança, corrigiam, falavam, diziam que não era para falar palavrão. Dificilmente nós víamos alguém falando palavrão em público. Às vezes, quando havia uma rodinha só de homens mais, desculpe a expressão, mais sem vergonhas, ali entre eles, às vezes estavam lá falando palavrões. Mas em público você não via as pessoas falando palavrão, a criança era corrigida. Hoje não. Hoje a criança fala palavrão até perto dos pais, e se bobear, até xinga os pais. Todo mundo fala palavrão assim na maior cara de pau. Lugares públicos, perto de mulheres. As mulheres falam. Um dia desse peguei a barca lá para o Rio de Janeiro e havia duas adolescentes assim, aparentavam ter assim uns 16 anos, 17, sentadas assim perto de mim. E era cada palavrão que elas falavam assim na maior naturalidade. Normal hoje. Antigamente, isso era ser desbocado. Hoje é ser natural, descolado, não é? Havia o conceito de casar virgem. Embora algumas vezes isso não acontecesse. Hoje é o contrário. Hoje quem casa virgem é tido como um ser de outro planeta. Porque hoje o normal é praticar sexo desenfreadamente antes do casamento. Esse é vamos dizer assim, o normal hoje dos valores invertidos na nossa cultura, da nossa sociedade. E, às vezes, até dentro das igrejas, essa ideia já está penetrando. Não tem nada demais antes do casamento, sexo e tal, não tem nada demais.
A honestidade, aliás, quando eu era criança, isso já estava começando a acabar. Havia propaganda de uma marca de cigarro, em que um famoso jogador de futebol dizia assim: gosto de levar vantagem em tudo. Certo. Né? Já estava começando a insinuar essa prática que hoje é muito difundida, levar vantagem em tudo. Né? A desonestidade hoje, para obter lucro, ela é chamada de esperteza. O errado hoje não é ser desonesto, o errado hoje é ser descoberto, praticando a desonestidade. Poxa, cara burro, não sabe fazer direito? Se fosse eu, faria direito, ninguém iria me pegar, etc. Né? Antigamente, as pessoas eram ensinadas a serem absolutamente honestas. Se uma criança chegasse em casa com um lápis que não fosse dele, o pai e a mãe percebessem, perguntava: de onde veio isso aí? Hoje em dia, a criança pode chegar em casa até com uma chave de um carro 0 quilômetro, o pai e mãe nem vai estranhar, né? Pode chegar um moleque lá, um adolescente com o maior carrão, pai e mãe nem vai perguntar: ô meu filho, de onde veio isso aí? Né? Desonestidade hoje se tornou a regra, embora a nossa sociedade seja meio hipócrita, né? E cobre honestidade, mas a desonestidade se tornou a regra. O errado não é ser desonesto, é ser pego com a boca na botija. Né? A pessoa recebe troco a mais, fica quietinho e põe no bolso e vai embora. Na hora de fazer os impostos, né? Se der um jeitinho de fraudar, não, estou sendo esperto aqui e tal, estou sendo safo, né? Vou dar dinheiro de graça, e por aí vai. Inversão de valores. Filhos que não honram mais os pais. O tratamento dos filhos com os pais era muito, muito respeitoso. Hoje os filhos... Qual é a mané? Vira para o pai, né? Qual é a mané? E aí? Mané? Você é um manézão. Não é? E às vezes não é brincando, não, é falando sério. Porque se for brincando, tudo bem, né? Às vezes é falando sério mesmo. E às vezes desrespeitos piores nas atitudes em relação aos pais. É interessante que no Velho Testamento a coisa era séria, né? O livro de Levítico dizia para apedrejar o filho que desonrasse o pai ou desonrasse a mãe, que desobedecesse, que ofendesse, que na velhice dos seus pais não quisesse ampará-los. O livro de Levítico dizia que devia ser apedrejado. Hoje, os filhos, em sua maioria, muitas vezes dão menos honra aos pais do que dariam a um colega de escola. Muitas vezes acontece isso. Inversão de valores. E o homossexualismo. Pastor, cuidado, o culto está sendo filmado, está sendo transmitido pela internet. Meus irmãos, mesmo que estivesse sendo televisionado, eu teria que dizer isso. Essa aceitação do homossexualismo como algo completamente normal, isso é inversão de valores também, porque a Bíblia diz que é pecado. E agora vêm os moderninhos e querem dizer que homossexualismo não é pecado. Agora quase nada é pecado, segundo eles, né? E vem dizer que o homossexualismo não é pecado, vem querer dizer que adultério não é pecado, vem querer dizer que sexo pré-conjugal não é pecado, quando tudo isso está na Bíblia, a Bíblia fala
claramente a respeito disso. Há um projeto de lei tentando ser aprovado para que sejam proibidos livros homofóbicos. Livros de teor homofóbicos sejam proibidos de serem circulados. Gente, se isso for aprovado, então a Bíblia tem que ser tirada de circulação. Porque, segundo os conceitos dos militantes gays, a Bíblia é um livro homofóbico. Eu vi um pastor gay, isso é um contrassenso, não pode existir, né? Não é pastor de verdade, né? Mas eu vi um vídeo no YouTube, inclusive a militância gay é tão agressiva e tão bem organizada que bloquearam esse vídeo no YouTube. Se você for procurar lá, você vai ver, por determinação legal e tal, aquele letreirinho, aquele famoso letreirinho da censura no YouTube, determinação legal, etc. Esse vídeo foi retirado. Mas onde o tal do pastor gay, ele chegava a pegar a Bíblia assim com o maior desprezo e jogar assim, esse livro, com o maior desprezo pela Bíblia, e dizendo, o cristianismo precisa substituir a herança judaico-cristã pelo pensamento humanista. Inversão de valores. Inversão de valores. É isso que está acontecendo. O modelo ético do cristianismo, o que diz? Da palavra de Deus, do cristianismo. Deus é quem decide o que é certo e o que é errado. Em sua revelação, Deus se revelou no registro de sua revelação, que é a Bíblia, há mandamentos e há princípios que estabelecem os nossos valores. Resumindo, a ética cristã diz isso. Mas aí veio o modelo ético do humanismo. E como a nossa sociedade hoje é influenciada pelo humanismo. Qual é o princípio ético do humanismo? O homem está no centro de tudo. O homem é que é o referencial do que é certo ou errado. Logo, correto é o que traz a felicidade do homem. Né? Aí também tem o modelo ético do evolucionismo ateísta. Qual é o modelo ético do evolucionismo ateísta? Na evolução, o mais forte prevalece sobre o mais fraco. É isso que a evolução ensina. O mais forte prevalece sobre o mais fraco. Qual a decorrência ética disso aí? Certo e errado não existe, é algo relativo. É algo que vai depender somente da cultura de cada povo. Não podemos estabelecer o que é realmente certo ou errado. Nessa ética do evolucionismo ateísta, por exemplo, o estupro não pode ser caracterizado como algo errado em si. É o mais forte prevalecendo sobre o mais fraco. O assassinato não pode ser caracterizado como algo em si ruim, mal, errado. É o mais forte prevalecendo sobre o mais fraco. Até o nazismo procurou justificativas nessa ética do evolucionismo ateísta. E tem também o modelo ético do politicamente correto, que inclusive discorremos um pouco aqui na primeira página do boletim, e entre a camada mais culta ou mais esclarecida, entre aspas, da sociedade é o que prevalece, é essa ética do politicamente correto. Também é muito influenciada pelo humanismo também. O modelo ético do politicamente correto, o que diz? É a sociedade que dita o que é correto. É a sociedade que dita o que é correto.
Se eu quero ser politicamente correto, é só eu concordar, é só eu praticar aquilo que a sociedade julga correto e fim de conversa. Estarei sendo politicamente correto. E os meios de comunicação se apressam em espalhar esses valores invertidos. Estão sempre na vanguarda de espalhar esses conceitos de valores invertidos. Não sei porquê, talvez porque deu ibope, não sei. Eu sei sim, daqui a pouco vamos ver na palavra de Deus. E tudo isso vai sendo divulgado por todos os meios de mídia, de comunicação de massa, e vai chegando às pessoas e vai influenciando ainda mais, e às vezes nos influenciando também. E às vezes até nós queremos mesmo ser influenciados, né? Cá entre nós, alguns de nós às vezes gostam mesmo de sermos influenciados. Mas o fato é que essa influência é grande. Estão aí fervilhando todos esses conceitos, todas essas influências e os valores sendo invertidos. Qual é que deve ser a nossa posição? Olha, em primeiro lugar, a inversão de valores foi condenada por Deus. Abram suas Bíblias aí, Isaías 5, capítulo 5, versículo 20. Já na antiguidade, isso estava acontecendo entre o povo de Israel. Abram suas Bíblias, Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías capítulo 5, versículo 20. Todo mundo achou? Presta bem atenção, ó. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. O problema já é antigo. Lá entre o povo de Israel já estava acontecendo essa inversão dos valores. Deus dizia para eles, Deus deu 10 mandamentos só para o povo de Israel. Só 10. E o povo de Israel, o que fez? Pervertendo tudo. E Deus, com uma paciência enorme, durante 400 anos, Deus mandando profetas ao povo de Israel, que diziam ao povo de Israel: olha, Deus está dizendo que vocês estão errados, fazendo isso. Deus está dizendo que vocês estão errados por estarem quebrando as leis de Deus. Vocês precisam se arrepender, vocês precisam mudar de atitude. E Deus avisava para eles: olha, o pecado não fica sem consequências. Pecado sempre traz consequências, desdobramentos ruins, prejudiciais. Deus sempre avisando. E Deus sempre avisando para eles: eu sou santo, eu sou justo, eu não posso tolerar o pecado. E os profetas falando durante 400 anos: arrependam-se, mudem de atitude, Deus quer perdoar. Deus quer vocês, arrependam-se, Deus quer perdoá-los durante 400 anos, mas eles invertendo tudo. Aqui nas palavras do livro de Isaías, nós percebemos que eles passaram
a chamar o mal de bem e o bem de mal. Ah, que situação nossa hoje tão semelhante, né? Tanta coisa que é agradável a Deus, tanta coisa que Deus quer para nós, porque é para o nosso próprio bem. E as pessoas dizem, isso é ruim. Tanta coisa pecaminosa, tanta coisa prejudicial, tanta coisa que desagrada a Deus e que nos prejudica. E que as pessoas dizem, não, isso que é bom, isso que eu quero. E o que Deus diz em relação a aí? Ai dos que fazem isso. É uma lamentação por essas pessoas, porque essas pessoas vão sofrer, porque essas pessoas estão longe de Deus. Ai dos que. Deus não aprova, Deus condena essa inversão de valores. E sabe quem é que está por trás disso? É o diabo. A verdade é essa. A gente avaliou aqui causas ideológicas, causas filosóficas, comportamentais, culturais, mas quem está por trás de tudo isso, de todas essas causas, no fim das contas, é o diabo. Ele é que tem interesse nisso. Abram suas Bíblias, 1 João, capítulo 5, versículo 19. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Olha o que diz a palavra de Deus. Sabemos que somos de Deus. Que mais? E que todo o mundo está no maligno. Algumas versões dizem jaz no maligno. O que significa isso? Que as estruturas sociais, as culturas, os valores, está tudo contaminado pelo pecado, pelo diabo. Tem um versículo na palavra de Deus que diz que Ele que é o príncipe desse século, dessa presente era em que nós estamos vivendo. Ele é que está por trás dessas coisas. Abram suas Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, apóstolo Paulo coloca essa ideia também. E ele diz que o diabo age de maneira sutil, de maneira inteligente, de maneira sutil, de maneira velada. Ele tem estratégia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Aqui o apóstolo Paulo está falando como se dará a revelação do homem da iniquidade, que precederá imediatamente a volta de Cristo. Mas o apóstolo Paulo diz que esse mistério da iniquidade já está agindo no mundo, porque o mistério da iniquidade já opera. O mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. O mistério da iniquidade já opera. A ideia aqui de mistério é de algo que está velado, algo que está oculto, algo que não se declara. O inimigo de Deus, e nosso também, porque a Bíblia diz que ele veio matar, roubar, destruir, né? Ele opera de maneira sutil, de maneira velada, encoberta. Ele não se apresenta tal qual ele é, ele não fala quais são os seus objetivos, ele vai fazendo tudo de maneira sutil. É o mistério da iniquidade, e a inversão de valores está dentro disso aí. Ele vai fazendo essa inversão de valores de maneira sutil. Não foi de uma hora para outra que nós chegamos onde chegamos hoje. As coisas foram acontecendo, uma após outra, sutilmente, até chegar ao ponto em que nós estamos vivendo hoje, e vai piorar, porque a Bíblia fala isso.
A Bíblia diz que vai piorar até o momento da volta de Jesus. As coisas vão piorar. Agora, a Bíblia conclama o crente a não participar dessa inversão de valores. A Bíblia conclama o crente a ser diferente, a não ir junto com a maioria. Às vezes eu li, não lembro mais o autor da frase, que dizia que a maioria é burra. É feio, né, essa expressão, né? Eu não concordo, nem sempre a maioria não é inteligente. Inclusive no livro de Provérbios, que nós vamos estudar na Escola Bíblica Dominical, tem um versículo que diz que na multidão dos conselheiros está a sabedoria. Mas no contexto lá de Provérbios a gente vê que são conselheiros que têm temor de Deus, conselheiros que são servos de Deus. Vai buscar o conselho nessa multidão de conselheiros que você vai realmente encontrar a sabedoria. Mas se você vai ver a maioria da sociedade hoje, é o contrário. Você vê que o crente tem que nadar contra a correnteza. Nós somos chamados a sermos diferentes, também nesse aspecto dos nossos valores. Abram suas Bíblias. Terceira Epístola de João é um dos versículos que nos conclamam a isso. Terceira Epístola de João, capítulo 11. Terceira Epístola de João, versículo 11. Eu falei capítulo? Foi. Só tem um capítulo só, é versículo 11. Né? Terceira Epístola de João, versículo 11. Olha o que a palavra de Deus diz. Amados, não sigas o mal, mas o bem. Não sigas o mal, sigas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Claro e contundente. Se alguém se diz crente, mas escolhe o mal, não é crente. Uma coisa é quando a gente peca. O Espírito Santo de Deus nos incomoda, não é? A gente sabe da nossa culpa, a gente se entristece e sinceramente diante de Deus se arrepende e faz mudança faz propósito de mudança e luta contra aquela fraqueza. Aí realmente é crente. O Espírito Santo de Deus habita em nós e nos impele dessa maneira. Agora, o versículo aqui está muito claro. Quando a pessoa faz a sua opção pelo mal, não, está tudo bem, que é isso? Pastor Dalton é quadradão. Pastor Dalton, eu gosto de ser quadradão. Porque quem é redondo rola para o precipício. A verdade é essa. Pastor Dalton é quadradão. Sou sim. Você é redondo, você não é quadradão. Cuidado para não rolar para o precipício, para o abismo. Eu já vi muito redondinho rolando para o abismo. Muito. Aí depois vem chorar. Pastor Dalton, a gente fica com pena, quer botar no colo, quer fazer alguma coisa, mas aí muitas vezes não há nada a ser feito. Que a gente pede perdão a Deus, Deus perdoa, mas e as consequências aqui? E as consequências aqui? Né? Mas a palavra de Deus aqui é muito clara, deixa muito claro que quem faz a sua opção pelo mal não é de Deus. Então aquele indivíduo que às vezes está dentro da igreja, pode às vezes até se intitular de pastor, de mestre de teologia, sei lá o quê, mas não, tudo bem, a Bíblia aqui não, isso aqui é porque está no Velho Testamento, o Velho Testamento passou. Aí você vai lá no Novo e tem a mesma coisa. Tem a mesma coisa escrita lá no Novo Testamento, né?
Porque isso aqui precisa fazer uma interpretação que não seja tão literal assim, porque isso aqui era à luz do contexto da época dos apóstolos, nosso contexto hoje é blá, blá, blá. Quem quiser distorcer a Bíblia vai sempre encontrar alguma maneira para distorcer a Bíblia. Como é que o diabo tentou Jesus? Distorcendo a Bíblia, pegando versos da Bíblia distorcidos, fora de contexto. Quem quiser encontrar desculpa para ficar com o mal, vai escolher. Mas o cara pode dizer que é pastor, que é isso, aquilo, outro e tal. Mas se está escolhendo o mal, não é de Deus. Se deliberadamente, conscientemente, está escolhendo o mal, a palavra de Deus deixa muito claro, não é de Deus. Nós somos conclamados, meus irmãos, nós somos ensinados, exortados pela palavra de Deus, a não participarmos dessa inversão de valores. Mas, inclusive a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Onde é que diz isso? Um exercíciozinho aqui, conhecimento bíblico. Onde é que diz que nós temos a mente de Cristo? Vou dar uma pista muito boa, assim que vocês vão matar. É numa carta do apóstolo Paulo. Ô pastor, é um terço do Novo Testamento, mais de um terço do Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 2, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 2. Versículos 15 e 16. O que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Como é que alguém que tem a mente de Cristo, que tem a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida, no seu coração, deixa Cristo dirigir seus pensamentos, deixa Cristo realmente lhe dar o discernimento espiritual, né? Que é disso que está falando aqui. Olha o versículo anterior que nós lemos, versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, porque tem a mente de Cristo. Meus queridos irmãos, como é que alguém que tem a mente de Cristo vai escolher o mal? Vai dizer que o mal é bem e que o bem é mal? Não tem a mente de Cristo se está fazendo isso. Não é de Deus. Quem tem a mente de Cristo não participa dessa inversão de valores que está em curso no mundo, está em curso na sociedade. Mas não é só não participar. Não é só não participar. A Bíblia nos conclama também a denunciar essa inversão de valores, denunciar o mal. Eu não estou participando, eu não estou fazendo. Ótimo, graças a Deus por isso. Mas a Bíblia também diz que nós devemos denunciar. Ele quer fazer problema dele. Gente, a Bíblia diz, lá no livro de Ezequiel, capítulo 6, se nós virmos o pecador no pecado e não o advertirmos, o seu sangue será requerido das nossas mãos. Como é que a pessoa vai se arrepender? Como é que a pessoa vai mudar de atitude? Como é que a pessoa vai se quebrantar diante de Deus, pedir perdão a Deus, se ela não tiver consciência do seu erro, se ela não tiver consciência do seu pecado? Nós precisamos também denunciar. Abram suas Bíblias, Efésios capítulo 5, versículo 11. Efésios capítulo 5, versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Não comunicar aqui é no sentido de não
ter participação alguma, né? Não ter participação alguma. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Meus queridos, a Bíblia nos conclama a não participarmos dessa inversão de valores. E a Bíblia também nos conclama a denunciar, a condenar essas coisas. Nós fomos também incumbidos pelo Senhor Jesus de frearmos a deterioração do mundo. Não é de participarmos da deterioração do mundo, mas de frearmos essa deterioração do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13. Abram aí, por favor. Mateus 5, 13. Versículo bem conhecido. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois o sal das terras. Jesus está dizendo que a gente tem que dar sabor ao mundo. Não, não é isso não. Impedir a putrefação do mundo. Naquela época, o sal não era tempero, não. Naquela época, o sal era muito mais do que isso. Era para evitar que a carne, que os alimentos apodrecessem. Até hoje ainda tem alimentos que são curados com sal, né? Você encontra no supermercado ainda, né? Tem, por exemplo, bacalhau, essas coisas, né? Por que o bacalhau não apodrece? Por causa do sal. Naquela época não tinha geladeira, o sal era a única maneira que eles tinham de impedir a putrefação dos alimentos. O que Jesus está fazendo referência aqui é isso. O sal que impede de apodrecer. E Jesus está dizendo, vós sois o sal da terra. Nós temos a incumbência dada por Jesus de impedir que a sociedade apodreça de vez. Será que nós estamos fazendo isso? Por isso que lá em Efésios o apóstolo Paulo diz, não somente não comuniqueis, mas também o quê? Condenai-as. É interessante que esse versículo diz que não é para condenar as pessoas que praticam. Isso pertence a Deus, né? Isso pertence a Deus. Esse versículo de Efésios 5, 21 diz para condenar o quê? As obras. As obras. Apontar o dedo para os outros é muito fácil, né? A Bíblia não diz apontar dedo para os outros. A Bíblia diz que nós temos que estar atentos quanto ao pecado, quanto àquilo que não agrada a Deus e quanto ao que agrada a Deus. A Bíblia diz que é isso que deve nos preocupar. Então, Efésios 5, 21 diz para a gente condenar essas obras das trevas que não produzem bons frutos em nossas vidas, não. Pelo contrário, são obras das trevas. Diz que nós precisamos condená-las. Como os profetas faziam no Antigo Testamento, os profetas hoje na nossa sociedade somos nós, meus irmãos. E quantas vezes nós nos calamos quanto a tantas coisas dessa inversão de valores. Quantas vezes nós deixamos de ocupar os espaços que deveríamos ocupar e vamos permitindo que o mal vá avançando. Somos sal da terra e luz do mundo. Nós devemos condenar essa inversão de valores. Meus queridos, nós não podemos participar da inversão de valores, nós não podemos inverter a nossa nova natureza. Temos a mente de Cristo, temos o Espírito Santo habitando em nós, nós não podemos inverter essa nossa nova natureza, nós não podemos inverter a nossa mensagem, é o que está aqui. A Bíblia diz, todos pecaram, a Bíblia diz que todos precisam se arrepender de seus pecados, a Bíblia diz que todos precisam aceitar o perdão de Jesus
que morreu na cruz por nós. Nós não podemos inverter a nossa mensagem. Nós precisamos de crentes que não se invertem. Precisamos de crentes, precisamos ser assim, crentes que não se invertem, que vão fazer diferença, que vamos realmente marcar o ambiente onde nós estamos com a marca de Cristo, da sua santidade, da sua justiça e do seu amor. Crentes que não se invertem. É isso que precisamos ser. Precisamos estar sempre atentos, vigilantes. Mas, pastor, isso aí nós temos que pagar um preço. Sim, temos que pagar um preço. Mas cristianismo não é piquenique, cristianismo não é oba-oba. Cristianismo é compromisso com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, Jesus Cristo. E esse compromisso vale a pena. Que lá em Romanos, capítulo 12, apóstolo Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Qual o resultado? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ponto final. O que é bom para nós é a vontade de Deus. Não nos enganemos, não. O que é bom para nós é a vontade de Deus. É nós realmente colocarmos como meta, como alvo prioritário em nossas vidas, sermos fiéis a Deus, ao que Ele nos revela na sua palavra. É isso que é bom, perfeito, agradável para nós. Deus nos criou e Ele é quem sabe o que é verdadeiramente bom para nós. E, meu querido, você que nos visita hoje, está nos ouvindo pela internet, nos vendo, nos ouvindo pela internet, faça isso, conforme-se à vontade de Deus. Nada que o mundo lhe ofereça é tão bom como o que Jesus oferece, nada. A nossa vontade é enganosa. A nossa vontade pode nos pregar peças, mas a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Experimente isso na sua vida. Aceita Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Aceita o perdão para os pecados que Ele lhe oferece. Deixa Ele transformar o seu coração, a sua mente. Viva essa paz, essa alegria, essa simplicidade que Ele nos dá. Viva essa certeza da vida eterna no céu com Deus. Essa é a verdadeira felicidade. Aceita Jesus Cristo como seu Salvador.